prévia do PIB composto dos Estados Unidos foi divulgada, veio em 56 pontos, portanto acima da projeção aí de 54 pontos. O PMI de serviços veio 3 pontos acima da projeção, com 56,8. Já o PMI industrial do país mostrou uma queda frente ao resultado de julho, registrando aí 53,2 pontos. Resultado do PMI industrial foi justificado pela redução na formação de estoques e atrasos no fornecimento. Vamos entender um pouco mais sobre esses dados todos ao vivo agora com Bruna Aleman, Head Internacional da Nomos, que vem conversar com a gente. Estamos combinando hoje, hein, Bruna? Bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, sempre uma honra estar aqui com vocês. Estamos de branco, sexta-feira. É isso mesmo. Queria muito te ouvir sobre essa repercussão, são dados importantes para a gente entender um pouco sobre como é que está a economia dos Estados Unidos, ainda mais diante aí de várias repercussões e notícias que saíram ao longo aí das últimas semanas. E queria saber a sua avaliação com relação ao PMI composto dos Estados Unidos. Olhando para os PMIs como um todo, tem algum que te chama atenção e que vale a pena a gente trazer aqui com relação a um alerta, alguma coisa nesse sentido? Com certeza, na verdade, os três, né, eles chamam muita atenção, porque a mensagem principal que está sendo deixada é que a economia americana ela está muito mais resiliente do que se esperava. Ou seja, não é tão bom. É uma boa notícia, na verdade, para o crescimento, mas reduz momentaneamente a urgência para os cortes de juros orientados pelo Fed. Então, vamos trazer aqui. O primeiro que a gente traz, que é o composto em si, mostra uma maior expansão desde abril de 2022. É uma surpresa positiva relevante, mas a partir do momento que tem uma necessidade de corte de juros, concorda comigo que a expansão, a economia funciona dessa forma. Cada vez que ela se torna mais resiliente ou expansiva, o corte de juros se torna menos necessário. Na verdade, não necessário, na verdade, não é necessário o corte de juros, porque você precisa trazer a economia minimamente para uma estagnação ou uma desaceleração. Ele mostra exatamente o contrário. Foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo ele torna qualquer política econômica contrária, de corte de juros, exatamente o contrário. Os Estados Unidos, dentro desse desenho, apesar de todos os planos da política monetária também, né, os custos relacionados a isso, a gente precisa observar que os juros estão relativamente altos do que se costuma enxergar. Ou seja, fica muito complicado agora desenhar uma economia americana, igual eu sempre trago para vocês. Eu acho grande parte, não só dos Estados Unidos, como a Europa também, outros locais, eles estão enxergando que os juros altos, eles vão ter que se acostumar, os juros altos vão se tornar um pouco mais recorrentes durante um determinado período maior ali de longo prazo. Porque você concorda comigo que se desacelerar a economia americana, coloca também em xeque todas as políticas econômicas que estão sendo feitas para manter a economia relativamente estável. Então, todos os incentivos que estão se fazendo, inclusive o tarifácio, que é um efeito de reindustrialização dos Estados Unidos, que ele não é de efeito momentâneo, mas ele vai sendo feito ao longo do tempo. Então, são vários pontos que talvez esse crescimento, principalmente o composto, né? E se a gente também trazer ali, acho que um segundo ponto é o PMI serviços, que também trouxe uma maior expansão desde dezembro de 2024, é o principal motor dessa alta, ou seja, economia aquecida, pessoas empregadas, todo mundo consumindo, isso pressiona cada vez mais a inflação, que ainda tem aquele quê da geopolítica que acaba atrapalhando também e pressionando também isso. É um ponto super importante porque a gente tem acompanhado o quanto, na avaliação de vários especialistas, a economia dos Estados Unidos está realmente muito mais resiliente do que deveria estar. A gente tem acompanhado um cenário de Oriente Médio. A gente pode falar que tem algum movimento que acaba segurando a economia dos Estados Unidos? O que é que pode estar segurando nesse momento e garantindo essa resiliência, por exemplo, Bruna? É inteligência artificial? O que pode ser que está tentando e está aliviando como um todo aí esse cenário econômico lá dos Estados Unidos?
Com certeza, não só a inteligência artificial em si, mas o setor de tecnologia em si. A gente tem que olhar para os Estados Unidos, que eu acho que é uma ponte muito importante, que a grande parte de desenvolvimento, e isso começou lá, a principal ponto em relacionado ao tarifaço, só para contextualizar para vocês, porque as histórias e os dados, eles sempre são maiores, né? Vamos tirar a lupa de um dado só e trazer como a economia funciona. Quando o tarifaço começou, a pauta era muito sobre pesquisa e desenvolvimento, porque a partir do momento que a industrialização foi para o Oriente Médio ou para a Ásia, não foi só apenas o produto ou o serviço em si, mas foi também a inteligência, ou seja, o ativo pessoas saíram de dentro dos Estados Unidos e foram colocados no desenvolvimento também nesses outros países, como Índia, como Paquistão, como a China, que cresceram muito em relação a isso. Os Estados Unidos, ele começou a fazer essa reversão. Então, quando a gente fala em questão de serviços e quando a gente fala em questão de economia relativamente ativa e principalmente sobre essa pauta da tecnologia, é porque a pesquisa e desenvolvimento foi o primeiro impacto e que voltou para os Estados Unidos. E ali também se engloba não só uma questão de crescimento da inteligência artificial, mas também todo o entorno dela que cresce em relação a isso, todo o desenvolvimento do setor tecnológico. Então, isso tem um efeito também relacionado a empregos, que aquece cada vez mais a economia, e você traz parte da riqueza em si, também quem gera essa determinada riqueza, e a gente fala isso porque também tem uma transferência de balanço para dentro do seu país. Então, olha como um dado, um pequeno dado, ou a gente falar apenas sobre inteligência artificial, quer dizer muito mais do que isso. Você trouxe a base que tinha saído dos Estados Unidos, trazendo consigo empregos e mais estabilidade para determinadas empresas. Por mais que determinados postos de trabalho, porque daí a gente tem uma contrapartida, que alguns setores dentro dos Estados Unidos nós vimos que estão sofrendo, principalmente, não com desemprego, mas assim, a demissão, né, em massa de determinados setores, inclusive muitos se questionando sobre a troca de empregos relacionada à inteligência artificial. Eu acho que é muito importante que a economia está mostrando, a economia americana está mostrando o quê? Serviços básicos também estão voltando a ser utilizados, porque a partir do momento que a economia está aquecida, você acaba utilizando outros tipos de serviço básico. Dentro daquele meio do SP500, existem serviços básicos como lavagem, empresas de setores que fazem a lavagem de uniformes de determinadas empresas voltadas para franquias diariamente. Esse serviço, dentro de uma economia estagnada, ele é considerado superficial. Dentro de uma economia mais aquecida, não, tem uma subcontratação, porque o maior ativo de uma empresa é que as pessoas continuem a fazer o que ela se propõe a fazer, que é o seu próprio negócio. Então, esses serviços não essenciais acabam crescendo também. E essa também é uma ponte que tem puxado bastante o PMI. Então, olha o que um fator que agrega o outro e acaba reverberando, né, impactando todos os outros em volta. Então, eu juntaria não só tecnologia, mas como uma economia aquecida, também traz de volta a necessidade de serviços básicos e, às vezes, não tão essenciais. Porque quando se tem dinheiro dentro de uma economia aquecida, você faz a contratação maior de serviços não essenciais. Para a gente conversar por aqui é o quanto que o setor fiscal, especificamente dos Estados Unidos, o cenário fiscal dos Estados Unidos tem preocupado. A gente tem falado muito sobre movimentos com relação aos treasuries nos últimos dias e queria aproveitar e te perguntar, já que você está aqui com a gente hoje, sobre esse cenário. A gente pode, talvez, começar a ver uma preocupação com o cenário fiscal dos Estados Unidos agora, depois do que a gente tem visto nas últimas semanas e desse cenário com relação à movimentação que a gente viu, principalmente no Tesouro? Daí eu vou trazer um balanço, tá, Muriel? A gente tem um balanço positivo e um balanço negativo, porque quando a gente fala de um juros mais alto e relacionado ao Treasury, onde os Estados Unidos ainda se observa, mesmo com o cenário geopolítico, como porto seguro dos investimentos, num cenário geopolítico relativamente instável, o pagamento de juros, ou seja, o que é o pagamento de juros? Nada mais é do que o risco. O risco fiscal está sendo colocado
dentro da conta dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, ou o dólar, né? Vou até falar, o dólar em si não deixou de ser o porto seguro dos principais investidores estrangeiros. E essa mudança é uma mudança, na verdade, quase que cultural para se tirar, e não só da economia americana em si. Ou seja, nós temos Estados Unidos e nós temos moeda, dólar e o Treasury americano, que ainda é considerado como esse porto seguro. Quanto maior esses juros ou mais prolongada essa expectativa dentro de um cenário relativamente instável, inclusive para países emergentes ou cenário geopolítico, mais se coloca dinheiro ali. Então, tem muitos investidores ganhando juros de curto prazo, mas isso tem a contrapartida, olha a dificuldade de um Fed ou qualquer política americana de analisar isso. Olha a dificuldade deles analisarem isso versus eles estão pagando muitos juros no curto prazo, que aperta cada vez mais a situação fiscal. Por isso que temos que olhar para a geração de receita. Como os Estados Unidos, que está sendo observado, e agora todos os investidores, quando a gente vai olhar a economia americana em si, olhar esse fiscal, é o que os Estados Unidos vai fazer para gerar mais receita, já que é um país muito incentivador disso, né? Se arrecada, tenta ali se incentivar para ir cada vez mais empregos, pagar menos impostos, trazer algumas acessibilidades, principalmente em alguns estados. Então, como que ele vai arrecadar isso, tornar a sua receita maior para que ele consiga equilibrar o fiscal, ou se ele vai diminuir as contas públicas dele, que aí entra outros cenários que ainda não foram discutidos e adequados, como, por exemplo, o Obamacare, que é um dos principais pontos, né? O antigo Obamacare e hoje o novo plano de saúde, que ainda tem sido um dos grandes gargalos dentro dos Estados Unidos relacionados a custos. E outro ponto que puxa, que é a geopolítica, é que o setor de defesa custa muito caro. E dentro de um cenário fiscal, isso está pesando bastante dentro da conta dos Estados Unidos. Super importante te ouvir também sobre esse tema. Bruna Aleman, Head Internacional da Nomus, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Bom fim de semana. Imagina, um bom final de semana para vocês também. Obrigada.